Naruto é aquela obra que tem mais fãs que um país de porte médio, e com mais de 20 anos essa quantidade de fãs é óbvio que surgiu muitas teorias. A maioria delas não tem muita lógica, mas muitas delas fazem sentido e conseguiram até consertar certos aspectos da obra. Vem comigo que eu vou te mostrar 6 teorias de Naruto que fazem muito sentido. Ninjas de Konoha e Zig aqui para mais um vídeo. Quem nunca assistiu Naruto e ficava fazendo teorias? Aposto eu que muita gente fazia teoria de que o Deidara era irmão do Naruto, pois eles eram bem parecidos. Ou quem então nunca teorizou sobre a identidade do ninja mascarado, ou até mesmo quem teorizava lá no clássico mesmo que o Naruto poderia ser filho do 4º Hokage. Eu aposto que então que todo mundo tinha essa suspeita lá no início. Bom, a verdade é que o que não falta dentro da comunidade de Naruto são teorias. Os fãs capricham e capricham com vontade, tanto que algumas vezes conseguem até fazer algumas coisas terem bastante sentido. Como essa daqui, ó. Orochimaru alterou as memórias da Karin. Se tem alguém que amou o Sasuke mais do que a Sakura, essa pessoa foi o Naruto. Mas depois dele vem a Karin, que nos foi apresentada depois que o Sasuke mata o Orochimaru e decide reunir um time para enfrentar o Itachi. Bom, a Karin se mostra extremamente apaixonada pelo Sasuke e, de acordo com ela mesma, isso aconteceu durante o período do passado em que o Sasuke salvou a vida dela. Mas a questão é, quando isso aconteceu? Por que não vimos isso? Ali na memória dela parece que tudo aconteceu durante a prova Chunin, mas não vimos nada disso durante a prova Chunin. Então a resposta chega numa teoria que diz que na verdade essas memórias da Karin, que ela tem o Sasuke salvando ela, foram implantadas pelo Orochimaru. E vale dizer que a Karin era até bem fiel ao Orochimaru, mas ao saber que o Sasuke matou ele, ela muda de ideia bem rápido e fica logo ao lado do Sasuke. E assim, implantar memórias é algo muito simples pelo Orochimaru e por isso faz bastante sentido. Mas por que o Orochimaru implantaria essas memórias na Karin? Porque talvez o Orochimaru ali já tinha uma certa noção que a Karin poderia ser bem útil para o Sasuke e todo o plano dele. Vale lembrar que o Orochimaru já tinha ali o plano de roubar o corpo do Sasuke de qualquer jeito, seja através do ritual dele ou através da própria marca da maldição, quando o Sasuke absorvesse os seus poderes para poder enfrentar o Itachi, que ele já suspeitava, tanto que o Itachi remove o Orochimaru do Sasuke lá na luta deles. Pain estava agindo na fase clássica. O Pain é um dos grandes vilões de Naruto, meu favorito inclusive. Ele chegou causando em Konoha, destruindo toda a vila, mostrando que ele estava em outro nível mesmo. E como vimos em Naruto Shippuden, o Pain era o líder da Vila da Chuva e também era o líder da Akatsuki, que estava atrás das bijus. E como vimos, a Akatsuki já estava agindo na fase clássica de Naruto, pois o Itachi e o Kisame foram para lá para capturar o Naruto. Mas a gente sabe que na verdade o Itachi foi mesmo para saber se estava tudo bem com o Sasuke. Mas enfim, além do Itachi e do Kisame, nós vimos também durante a prova Chunin que tínhamos alguns ninjas da Vila da Chuva presentes e que um trio deles confrontaram o time do Gaara. E aqui surge uma teoria que diz que na verdade esse trio estava investigando os ninjas e era um teste do Pain para ver o tamanho do poder dos Jinchurikis e o seu controle sobre suas bestas. Pois uma coisa fica clara com a chegada de Naruto Shippuden: somente o Naruto e o Gaara não sabiam usar e controlar o poder de suas bestas, pois todos os outros tinham controle de certa forma. Tá aí uma coisa que o Kishimoto poderia ter desenvolvido bem mais em Naruto: os Jinchurikis. Mas enfim, a teoria diz que o trio que confronta o Gaara foi enviado para isso mesmo, para validar e verificar sobre os Jinchurikis que estavam na prova. Só que esses aí se deram bem mal, pois encontraram o Gaara na sua fase psicopata, que é a sua grande fase e melhor fase de todo Naruto. Hidan não sabia usar ninjutsu. O Hidan foi uma das melhores adições de vilões dentro da obra, pois assim como todos os membros da Akatsuki, ele tinha algo diferente dos demais vilões de Naruto. E o Hidan trouxe algo novo para a história, que foi a magia, através do culto de Jashin que o tornava imortal. Mas a partir daí surgiu uma teoria que tem muita lógica, que diz que o Hidan seria a versão do Rock Lee que deu errado.
Em outras palavras, o Hidan não seria capaz de usar ninjutsu, e se pararmos para olhar com atenção, não vemos o Hidan usando jutsus durante o período que ele aparece. Ele apenas usa a foice e faz o ritual de Jashin, o que pode indicar que ele realmente não podia usar ninjutsu, e por isso o culto de Jashin é tão importante para ele, pois é a única forma dele se integrar. Essa de todas da lista é a que mais faz sentido pra mim. E pra você, faz sentido o Hidan não saber usar ninjutsu? Deixa aqui nos comentários. A vingança de Obito sobre a névoa. A história de Naruto ela tem um ponto de partida que é a morte da Rin, pois a partir dali o Obito se entregou por completo e começou o plano do Madara a rolar realmente. Foi ali que o Obito morreu e nasceu o Ninja Mascarado, também conhecido como Uchiha Madara. E no início da história de Naruto clássico, conhecemos algo bem importante sobre a Vila da Névoa, que ela vivia o seu período de maior caos extremamente sangrento, tanto que era conhecido como Névoa Sangrenta, e mais pra frente sabemos que o responsável por esse período foi o quarto Mizukage Yagura, que instalou a Era de Sangue dentro da Vila da Névoa, mas bem mais à frente entendemos que o Yagura na verdade estava sendo controlado por alguém que possuía o Sharingan, e esse alguém era o Obito, que estava manipulando as ações do Mizukage Yagura. E a partir daí surgiu a teoria de que o período da Névoa Sangrenta foi a vingança do Obito contra a Névoa, que foi meio que responsável pela morte da Rin, pois foram eles que capturaram a Rin e selaram o Sanbi dentro dela, que fez ela por sua vez se atirar na frente do Chidori do Kakashi. Uma pena que a aldeia em si como toda não tinha muita culpa, mas tem sentido sim essa teoria. Neji e Rock Lee iriam morrer no clássico. Aqui temos uma que pode ser um pouco triste, mas que tem bastante sentido sim, que tem até uma certa lógica, que é que o Rock Lee e o Neji iriam morrer já na primeira fase de Naruto clássico. Porque assim, durante Naruto clássico, o Lee e o Neji tiveram destaque já de imediato. O Lee quando aparece vencendo o Sasuke e o Neji sendo citado como o número 1 da Academia Ninja. E todos os dois tiveram os seus arcos trabalhados unicamente dentro de Naruto clássico, porque nem o Neji e nem o Lee têm destaque em Naruto Shippuden. O Lee vira um alívio cômico e o Neji só serviu para morrer na morte mais desnecessária de Naruto. Então acabou por surgir essa teoria de que o Lee e o Neji seriam mortos ali no final de Naruto clássico, principalmente após o resgate do Sasuke, que vai lembrar aí, o Neji toma um golpe fatal e provavelmente seria ali o seu fim. E o Rock Lee quase morreu pro Kimimaro. E continuando na teoria, ela diz que isso só não rolou porque os personagens ganharam uma base de fãs muito grande, e isso é verdade. Mas é uma pena que eles não tenham tido nenhum destaque relevante dentro de Naruto Shippuden. Kabuto era o espião do Jiraiya? O Kabuto Yakushi certamente é o personagem mais quebrado psicologicamente que temos em Naruto, pois ele era um espião desde criança que acabou se mostrando alguém que nunca foi 100% confiável, e é a partir daí que vem essa teoria, que diz que o Kabuto foi um espião do Jiraiya, pois a gente sabe que o Jiraiya tinha muitas informações boas, tanto tendo informações sobre Akatsuki quanto o próprio Orochimaru, e nunca ficou muito claro como o Jiraiya conseguia essas informações, e a partir daí surgiu a teoria de que o Kabuto poderia ser esse informante, pois como eu disse, o Kabuto nunca foi 100% confiável, pois ele viveu uma vida inteira fingindo ser outras pessoas para Konoha, ao ponto de ser descartável e ele mesmo não saber quem ele é. Então por isso muita gente acredita que ele poderia ter sido o informante do Jiraiya, e faz sim até um certo sentido. E o encontro deles lá no clássico, onde os Sanins lutam, o Kabuto e o Jiraiya não se confrontam diretamente, então até que dá pra levar isso aí em consideração. O que você acha dessa? Deixa aí nos comentários. Kakashi, filho de um Inuzuka? Kakashi Hatake talvez seja o ninja mais famoso do mundo ninja, pois ao longo da história vimos que ele era reconhecido em todos os cantos do mundo, e além de ser famoso por causa de seu pai, que também era muito famoso, que era o Canino Branco da Folha,
ou presa branca da folha. E uma coisa que nós notamos no Kakashi logo de cara é que ele tem uma afinidade muito grande com cachorros. Não só ele, mas também como seu pai, e isso levantou a teoria de que o Kakashi teria alguma relação com o clã Inuzuka, que é ligado direto aos cachorros, pois além da invocação do Kakashi serem cachorros, ele mesmo já foi dito ter um olfato melhor do que o Kiba, por exemplo. Então essa teoria sugere que talvez a mãe do Kakashi seja na verdade do clã Inuzuka, e por isso ele tem essa conexão com cachorros. Faz bastante sentido. Qual dessas pra você é a melhor? Pra mim é a vingança do Tobi e o Hidan não saber usar ninjutsu. Deixa a sua aqui nos comentários e se quiser ver mais vídeos como esse, esteja inscrito aqui no Morador de Konoha. E se puder deixar um like também, vai estar me ajudando muito. Clica aqui pra assistir os 7 personagens mais desperdiçados em Naruto, ou aqui pra ver como existem 2 Kaguyas em Naruto. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!